Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme nós combinamos, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação do Tribunal do Júri, especificamente a segunda fase. Nós fizemos esse combinado quanto a isso, de retomar alguns pontos que eram importantes, e eu preparei aqui 7 slides nos quais eu vou fazer uma abordagem resumida, claro, mas que a gente consiga organizar aquilo que foi estudado durante o semestre. Basicamente, nós estamos falando do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. E naqueles crimes, homicídio, infanticídio, aborto e auxílio ou instigação ao suicídio, nós temos aqui uma competência específica, que é do Tribunal do Júri, mas o rito ele é composto de duas etapas. Uma primeira etapa, na qual nós chamamos de juízo da acusação, e uma segunda etapa que nós chamamos de juízo da causa, que é o objeto da nossa conversa de hoje. A grande questão é que essa primeira etapa, nós buscamos ali a pronúncia. Nós temos 4 decisões possíveis: pronúncia, impronúncia, absolvição e desclassificação. Mas o que nos interessa efetivamente é a pronúncia, porque só ela autorizará que nós iniciemos a segunda etapa, que é a etapa do conselho de sentença, ou melhor, dos jurados. Com isso, nós partimos do pressuposto que houve uma decisão de pronúncia, essa decisão de pronúncia ela se tornou imutável, quer dizer, houve recurso, eventualmente STJ, STF, e houve o trânsito em julgado, e, portanto, nós iniciamos o juízo da causa. Esse juízo da causa, ele faz com que nós também alteremos o juiz natural, porque enquanto na primeira fase o juiz natural é o juiz togado, que tem essa responsabilidade de fazer um filtro daquilo que vai ou não a júri, nesse caso, o juiz natural, já na segunda etapa, são os jurados, é o conselho de sentença. E por isso nós alteramos também o juiz natural nessas etapas que são etapas compostas do procedimento que nós estamos estudando. Dando início ao primeiro slide, vocês estão vendo ali que eu coloquei etapas da segunda fase. E aqui é importante entender o seguinte: a partir do momento que o processo teve a decisão de pronúncia com trânsito em julgado, nós iniciamos o requerimento de diligências. Tanto a acusação quanto a defesa poderão solicitar as diligências que entendem cabíveis, como, por exemplo, alguma solicitação de documento, como, por exemplo, a postulação da prova oral, e tudo isso deve ser solicitado, acusação, defesa, no prazo de 5 dias, para que lá na frente isso seja aportado aos autos, seja inserido aos autos, para que nós consigamos realizar o julgamento. Fazendo um registro aqui, em termos de testemunhas, nós temos uma redução. Na primeira fase, nós tínhamos direito a 8 testemunhas por fato. Agora, nós temos direito a 5 testemunhas por fato criminoso. Isso é importante porque no dia do julgamento, eu só terei direito a essas 5 testemunhas, diferentemente da primeira etapa, que eu tenho direito a 8. Claro que nada impede que uma pessoa que foi ouvida, eu reproduza, por exemplo, o vídeo no dia do julgamento. Isso é possível, mas pelo menos aquelas que serão questionadas, perguntadas, eu tenho essa redução de acordo com a lei. Feita essa solicitação pela acusação ou pela defesa, o juiz ele vai avaliar a pertinência ou não dessas solicitações, desses requerimentos, deferindo ou indeferindo aquelas que considere pertinente. Uma vez realizada essa etapa, o juiz passa à preparação do processo. E nessa preparação do processo, o magistrado faz um relatório visando entregar aos jurados lá na frente, para que os jurados consigam entender a dinâmica do processo, tudo aquilo que aconteceu, e esse relatório é anexado ao processo e pede-se dia de julgamento. Logo após, nós temos a convocação do júri, que eu já vou falar para vocês, e eventual desaforamento que pode acontecer a depender do caso. Basicamente, nós temos uma atuação pequena hoje do magistrado até o dia do julgamento, porque a nossa grande complexidade vai ser realmente a data do julgamento. Essa foi uma mudança importante de 2008, porque em 2008 o procedimento era distinto. E agora um procedimento bem mais simples e bem mais fácil, visando a data do julgamento lá na frente. Logo após, o que nós temos aqui? Nós vimos isso com uma maior intensidade, mas eu trago um pequeno destaque nesse ponto porque é importante. Desde o momento que nós damos competência, nós chegamos à conclusão de que a competência, como regra, ela é fixada de acordo com o local da infração penal, o local de consumação da infração penal. E esse é o nosso dia a dia do processo. Um homicídio praticado em Londrina será julgado em Londrina. Um homicídio praticado em Curitiba será julgado em Curitiba. Essa fixação de competência é importante porque nesse caso, que é o caso do desaforamento, nós temos uma possibilidade de modificar essa competência.
Aquele crime de Londrina será julgado em Curitiba, aquele crime de Curitiba será julgado em Londrina. E essa é uma situação peculiar por conta de 3 hipóteses trazidas na lei, no 427, em que há ali algum prejuízo para o julgamento. Vocês estão vendo aqui no slide, interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida sobre a segurança do acusado, especialmente o item B e C, uma cláusula ali, uma previsão bem objetiva, né? Dependendo da localidade, eu não consigo fornecer uma segurança do acusado. Há uma animosidade muito grande contra esse acusado e talvez exista ali um risco dessa presença do acusado naquele local e, portanto, eu preciso remeter para uma outra comarca. Na situação B, eu tenho uma dúvida sobre a imparcialidade. Imagine que a vítima ou o réu eram pessoas muito queridas, ou às vezes pessoas muito odiadas naquela região, e diante disso eu não conseguirei formar um colegiado que seja um colegiado por meio de jurados que julgue de forma imparcial. E diante disso eu também farei a remessa para uma outra localidade. Por fim, interesse de ordem pública, eu coloco ali uma situação aberta, né? Até enumerei para vocês ali convulsão social. A questão causou um rebuliço tão grande naquela localidade que é impossível que eu consiga proceder ao julgamento. Ou então, há inclusive um risco aos jurados por conta de uma peculiaridade. Esse desaforamento, ele é uma causa modificativa de competência. E aqui é importante entender o seguinte: se o crime foi praticado em Londrina, o processo ele vai tramitar todo em Londrina. Veja, o juiz, que é o juiz togado, ele não tem nenhum problema em relação a esses 3 itens. Pelo contrário, ele já é um sujeito experiente, experimentado no julgamento desses processos criminais. Se houver algum tipo de impedimento do juiz, são situações inerentes à suspeição, impedimento, e isso afasta o juiz, mas a competência continua sendo daquele local. Aqui, a questão é diferente porque nós estamos preocupados especialmente com os jurados. E a partir do momento que eu tenho uma decisão de pronúncia com trânsito em julgado, eu tenho certeza que haverá um julgamento pelo tribunal do júri. O desaforamento, ele só é cabível após a decisão de pronúncia. Isso faz todo sentido porque antes dessa decisão, eu não sei se nós efetivamente teremos júri. Com isso, após o trânsito em julgado, as partes, acusação, defesa e o próprio juiz terão a possibilidade de solicitar o desaforamento. Esse desaforamento é encaminhado para o tribunal e quem decide é o tribunal. Ao mesmo tempo que eu só posso solicitar o desaforamento após a decisão de pronúncia, eu também só posso apresentar até a data de julgamento, porque no dia do julgamento acabou essa possibilidade. Eu não teria a possibilidade de esperar o julgamento e depois alegar o desaforamento. Não dá para se fazer isso. E há, então, um marco temporal de que eu posso fazer isso, dos momentos em que eu posso fazer isso. O tribunal decidirá e o tribunal decidindo, ele vai escolher a comarca mais próxima. Desde que, claro, essa comarca, eu não tenho problema, que é o problema A, B ou C, colocado ali. Eu preciso também escolher uma comarca no qual, por exemplo, já não haja ali uma dúvida sobre a segurança do acusado, que já não haja a dúvida sobre a imparcialidade do júri, e quem faz esse cálculo é o tribunal. 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros e assim sucessivamente. Esse desaforamento ele é importante e faz com que o julgamento seja realizado numa outra localidade. Nós damos continuidade e daí passamos ao seguinte. Naquele primeiro slide, eu falei a respeito da convocação do júri. Uma vez preparado o processo, eu incluo em pauta de julgamento para fins de realização da sessão de julgamento. E aí o que nós teremos? Nós teremos a seleção dos jurados. Esses jurados eles serão sorteados de acordo com uma lista anual. Eu tenho que sortear 10 a 15 dias antes 25 jurados. E esses 25 jurados fazem parte do que nós chamamos tribunal do júri, junto com o juiz togado. Ou seja, o juiz togado, mais aqueles 25 jurados sorteados para a data de julgamento, nós chamamos de tribunal do júri. Só que o nosso objetivo é um objetivo de formar o conselho de sentença. Desses 25, somente ficarão 7, que serão os responsáveis pelo julgamento naquele dia, naquela data. Com isso, o que nós temos aqui? 2 sistemas. Aquilo que é aplicável ao juiz togado também será aplicável ao jurado. Então, o que nós temos? Lá no juiz togado, 252, 253, 254, nós temos hipóteses de impedimento, suspeição e incompatibilidade, em que o juiz não pode julgar. Há uma vedação da lei em que o juiz não pode exercer a jurisdição nesse caso. Esses 25 jurados, no dia do julgamento,
eles serão alertados em relação a isso. Se houver um impedimento, como por exemplo, o jurado é inimigo do réu, o jurado é amigo da vítima, não dá, ele não poderá efetuar o julgamento. E ele mesmo deve se declarar impedido, suspeito ou incompatível. Essas situações de impedimento, suspeição e incompatibilidade, imagine 2 irmãos no conselho de sentença, não dá. Então eu faço aqui já um afastamento dessas pessoas e essas causas podem ser levantadas pelas partes, acusação e defesa, mas ao final o juiz precisa deliberar, o juiz precisa decidir. Ainda assim, nós temos uma segunda situação que é bem interessante, que é o que nós chamamos de recusa peremptória ou recusa não motivada. Nesse caso de recusa não motivada, tanto defesa quanto acusação terão direito a 3. Então, eu posso, como acusação ou como defesa, recusar 3 pessoas. A primeira pergunta é feita para a defesa, isso é curioso, é uma inversão na lógica que nós estamos acostumados, e depois para a acusação. E basta que a defesa ou a acusação diga não aceito. Não há nenhuma necessidade de motivar, de explicar os motivos. Diferentemente do impedimento, suspeição e incompatibilidade, em que eu soube já dessa lista e no dia eu vou preparado para arguir, para levantar essa hipótese que essa pessoa não pode julgar, na questão da recusa imotivada eu não explico absolutamente nada. A grande questão, o grande ponto é que eu tenho direito somente a 3. E daí tem um exemplo muito fácil, muito simples disso. Imagine que eu não queira mulheres ou não queira homens. Eu fico recusando simplesmente por essa questão. Homem, não. Mulher, não. Vai chegar uma hora que esgotam as 3 possibilidades e daí eu vou ter que contar com a sorte no sorteio. Então isso é importante porque no dia do julgamento, o oficial da justiça vai organizar essas pessoas, vai verificar se todos estão presentes, acusação, defesa, testemunhas, e depois nós passamos ao sorteio dos jurados para identificar quem fará ou não fará parte do conselho de sentença. Formado o conselho de sentença com 7 jurados, o juiz toma um compromisso, que é o compromisso de que julgarão de acordo com a sua convicção e de maneira correta. Lembrem-se, o julgamento ele não é motivado, ele não é fundamentado, e o juiz faz ali essa advertência, e logo após começamos o julgamento propriamente dito, conforme vocês vão ver no próximo slide. Esse próximo slide, ele traz aqui a ordem, que é uma ordem que nós estamos acostumados. Primeiro, oitiva da vítima, se possível. Nós estamos pensando em crimes dolosos contra a vida e, portanto, vai depender da casuística, um crime tentado, eu poderia ter a oitiva da vítima. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, eventuais, isso não é muito comum, mas pode acontecer, acareações, reconhecimento de pessoas ou coisa e esclarecimentos dos peritos. Ao final, interrogatório do acusado. O acusado terá a possibilidade de se manifestar. Superada toda essa estrutura, que é uma estrutura muito próxima dos demais procedimentos que nós estudamos, eu avanço para os debates. E os debates é o ponto central do julgamento, porque eu vou dar a possibilidade de acusação falar, defesa falar. Eventualmente, acusação falar de novo e defesa falar de novo. Nós temos na lei a seguinte previsão: 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. 1 hora para a réplica da acusação, 1 hora para a réplica da defesa. Se nós tivermos mais de um réu, eu acrescento 1 hora em ambos os momentos. 2h30 e 2 horas na réplica e na tréplica. É importante entender aqui que essa réplica ela é facultativa. Quem decide se haverá réplica ou não é o Ministério Público. E isso faz com que haja um peso muito grande na estratégia da defesa. Porque a defesa ela vai necessariamente depender, não é, do promotor. Ou seja, ela não pode guardar na manga, vamos dizer assim, muitas teses, porque se o promotor perceber que a defesa não exauriu aquilo que buscava, ele pode não ir para a réplica e simplesmente trabalhar com os debates. Esse é um ponto importante e é um ponto que faz com que nós tenhamos os debates. E nesses debates, as partes vão explicar as teses defensivas, vão explorar as provas que entendam como cabíveis e, ao final, vão esclarecer os quesitos. Quanto mais complexo o caso, melhor que haja um esclarecimento dos quesitos que serão votados pelos jurados. Avançando um pouquinho mais, eu trouxe 2 pontos que eu considero como relevantes. O primeiro ponto é o 479, vocês estão vendo aqui, em que eu posso juntar documentos no processo com até 3 dias úteis de antecedência. Esse é um dispositivo importante porque ele acaba conflitando com aquilo que nós temos no 231, que permite que as partes juntem ou apresentem documentos a qualquer momento.
Por que eu não posso admitir o 231 no tribunal do júri? Porque aqui nós temos um julgamento que não dá para ter efeito surpresa. Não pode haver uma surpresa no dia do julgamento. E por uma questão, inclusive, de boa-fé, as partes têm que apresentar tudo que vão usar com 3 dias úteis de antecedência. Isso permite com que seja juntado, permite que a parte contrária tome conhecimento e, eventualmente, a parte contrária se prepare. Com isso, não haverá nenhuma possibilidade de surpresa no dia do julgamento com algo novo, algo que a parte contrária não conhecia. Além disso, eventual desrespeito a esse 479 poderá levar à nulidade do julgamento. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é o uso de algemas. O uso de algemas ele está previsto no 474, parágrafo 3º, e também numa súmula vinculante. O 474 tratando especificamente da algema no julgamento pelo tribunal do júri e a súmula vinculante trabalhando ali de maneira geral, de maneira abstrata para todo e qualquer tipo de crime. Esse registro é importante pelo seguinte: o tribunal do júri, o conselho de sentença, ele vota de acordo com a íntima convicção. Se ele vota de acordo com a íntima convicção, esse é um dispositivo que tenta ao menos proteger algum tipo de imparcialidade dos jurados, para que esses jurados não sejam contaminados com determinadas imagens, com determinadas visualizações. E esse ponto é importante porque o uso de algemas ele acaba gerando impacto naquilo que o jurado está vendo. Um impacto de periculosidade, um impacto de um sujeito que é um sujeito já culpado. Então, o que nós fazemos? O juiz ele deve, como regra, determinar a retirada das algemas. E as algemas elas só poderão ser empregadas ou usadas de maneira excepcional e desde que haja uma motivação idônea. A recomendação é que se tire as algemas para se permitir um julgamento mais justo a esse réu que está submetido ao tribunal do júri. E esse dispositivo é interessante porque o seu desrespeito ele também pode levar à nulidade e até ampliando a ideia do que se tem no uso de algemas, nós temos decisões recentes do STJ no sentido de que aquela roupa de presidiário, e daí vamos imaginar aquela roupa laranja, ela também deve ser evitada. Se for possível, a família levou uma roupa, é recomendável que a pedido da defesa se troque de roupa, para que esse sujeito, ao menos na frente dos jurados, fique com uma roupa normal. Eventual macacão laranja pode levar a uma contaminação desse jurado e como o jurado não fundamenta, nós jamais teríamos um controle racional de uma contaminação a partir desses elementos, algema ou até da roupa que está colocada. Esses dois dispositivos são bem importantes e têm um efeito prático relevante para aqueles que atuam perante o tribunal do júri. Nós avançamos um pouco mais e daí encontramos a forma de quesitação. Aqui é importante entender o seguinte: nós tivemos os debates e logo após os debates o juiz questiona esses jurados se eles estão prontos, estão preparados para efetuar, para proceder o julgamento propriamente dito. E nesse sentido, o que nós teremos? A partir dali, os jurados serão encaminhados, acusação, defesa, juiz e jurados serão encaminhados para uma sala secreta. E nessa sala secreta, nós passaremos a votação dos quesitos. Esses quesitos eles serão feitos de acordo com as teses que foram levantadas. Eu olho as teses da acusação, olho as teses da defesa e passo a construir os quesitos que serão submetidos à votação pelo Conselho de Sentença. E esse 483 ele é uma maravilha depois de 2008, porque ele ficou muito mais fácil. Nós tínhamos uma quesitação muito complexa. Então, o que eu tenho que fazer? Quesitos numa forma positiva, não usar da maneira negativa na pergunta, faço todos de maneira positiva, seguindo essa orientação do 483. E aí o que os jurados vão fazer? Os jurados serão indagados item por item, para que eles possam votar. Lembrando um pouquinho, nós vimos que há o sigilo das votações. E desde 2008, o sigilo das votações faz com que nós simplesmente adotemos uma votação até 4. Então, chegou no 4, parou a votação. Isso porque antes eu abria todos os votos. Imagine que eu tivesse um 7-0, 7-0, 7-0, 7-0. Eu conseguia saber qual foi a votação dos jurados, qual foi a opinião dos jurados. Hoje não. Hoje eu abro até 4, chegou no número 4, eu paro a votação, porque já a maioria e os demais votos não modificarão o resultado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos até essa sala secreta e lá eu terei cédulas sim e cédulas não. E aí uma urna válida e uma urna de descarte. Eu entrego para o oficial de justiça e esse oficial de justiça encaminha para os jurados e passo a fazer uma votação 1 a 1. A materialidade
dificilmente nós teremos problemas de materialidade nesse tipo de crime. É um crime material, um crime de dano, e geralmente a materialidade há um consenso entre as partes. E pergunto se há materialidade. 4 sim, está superado. O juiz ele explica, o juiz esclarece também a votação, para dizer se vocês votarem assim, vocês estão com a acusação, se vocês votarem assim, vocês estão com a defesa. É um papel, inclusive, de orientação do magistrado. Segundo, o Rafael é o autor do crime? Sim, não. E daí passo a trabalhar com uma tese que já é uma tese de negativa de autoria. Ao final, eu tenho ali o 3. Esse quesito ele é obrigatório. A partir de 2008, ele sempre existirá. Ele é obrigatório e ele vai ser aplicado, né, independentemente das teses que foram apresentadas pela defesa. Logo após, existe causa de diminuição alegada pela defesa e, ao final, as qualificadoras ou causas de aumento de pena. Eu queria voltar no item 3, porque o item 3 ele gerou um debate importante recentemente no Supremo. Se o acusado deve ser absolvido, de maneira geral, existia ali um questionamento se, a partir de uma decisão absolutória nesse sentido, se o Ministério Público poderia recorrer. Porque se a fundamentação do jurado é qualquer uma, eu não poderia ter um controle disso, porque não haveria necessidade de se fazer um controle. E o debate aqui era um debate especialmente na clemência, se os jurados poderiam ou não aplicar a clemência, que é o perdão. E a resposta do Supremo foi que cabe recurso. Ou seja, uma decisão, seja uma decisão desvinculada de qualquer tese jurídica, pode sim ser passível de controle por parte do Tribunal Superior. E dessa maneira nós fazemos a votação, registramos item por item e logo após o magistrado proferirá a sentença. Por último, nós teremos a sentença. E essa sentença, ela será elaborada pelo juiz e nós voltamos para a sala de julgamento, porque ela será lida de maneira pública. Veja, a votação, ela é sigilosa. Em que sentido? Ela é feita numa sala secreta e eu não sei a votação de cada um dos jurados. Eu só sei o placar e o resultado. Já agora, nós teremos a elaboração da sentença. E essa sentença, ela tem essa natureza de subjetivamente complexa, porque ela envolve duas questões. O juiz, ele vai julgar de acordo com alguns parâmetros fixados pelo jurado. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um homicídio duplamente qualificado. Existe uma parte da fixação da pena que é do juiz, a pena base. O juiz constrói essa pena base. O juiz constrói a segunda etapa, que é a pena provisória. Mas em relação a essa qualificadora, o juiz, um serve para qualificar e outro serve para aumentar. O juiz é obrigado a aplicar o aumento de pena decorrente dessa qualificadora. Mas quanto ele vai aumentar, é uma liberdade dele. Imagine que ele aplique lá 2 anos, 3 anos para cada qualificadora. Isso não há problema algum. O que o juiz não pode fazer é deixar de aplicar. Então, esse sistema é um sistema bifásico, porque o jurado reconhece e depois o juiz é quem vai dosar a pena em alguns momentos de acordo com aquilo que foi reconhecido pelos jurados. Então, portanto, se chama ali de uma decisão subjetivamente complexa, porque é uma atuação do jurado e logo após uma atuação por parte do juiz togado. Além disso, não há necessidade de relatório, a sentença ela não passa por relatório, não precisa, o julgamento acabou de acontecer, está todo mundo acompanhando. Não há motivação, lembre-se, o livre convencimento motivado, ele existe para as decisões do juiz togado. Essa decisão é uma decisão do jurado e nós não sabemos, nós não imaginamos o porquê de uma condenação ou absolvição do jurado e, portanto, o juiz não motiva. Ao final, o juiz condena ou absolve de acordo com o parâmetro adotado na decisão pelo conselho de sentença e, se for condenação, ele passa ali a dosar a pena, ele passa a fixar a pena nesse sistema também, que é um sistema do primeiro olhar do jurado e um segundo olhar do juiz. Com isso, a sentença é lida em público e as partes saem devidamente intimadas para, se quiserem, interpor o seu recurso de apelação com base no 593, inciso 3º, que nós estudamos. A grande novidade aqui é que, a partir da decisão do Supremo, tomada recentemente, nos casos em que há condenação pelo tribunal do júri, eu posso prender imediatamente. A soberania dos vereditos prevalecerá frente à presunção de inocência. E, segundo o Supremo, não há nenhum problema quanto a isso, pode a pessoa sair presa imediatamente. Bom, esses eram alguns highlights, vamos dizer assim, da matéria. Espero aí ter contribuído e até mais, gente. Valeu!